Feliz é aquele que respeita o Senhor. Salmo 111. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E respeitar o Senhor, conforme está no versículo 1. Aquele que ama com carinho a sua lei. E a lei de Deus não é somente, ou tão somente, saber de todas as regras ou de todas as orações e ficar fixo, fechado numa ideia de uma religião, de uma prática exterior. Primeiramente, a lei de Deus persiste no caminho do amor, amando-se verdadeiramente a Deus, entendendo aquilo que deve ser vivenciado na nossa caminhada e expandir esse amor na vivência com o próximo. Na primeira leitura de hoje, na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, dos versículos 6 ao 11, é interessante analisarmos rapidamente o contexto da carta de Corinto. A cidade à qual é referida essa carta é uma das cidades mais ricas e como os cosmopolitas da Grécia. Era famosa por sua diversidade cultural, templos pagãos, inclusive o de Afrodite, e por práticas morais permissivas e corrupção social e religiosa. A expressão viver como um coríntio era associada à vida imoral e decadente. Havia uma grande população de escravos, libertos, comerciantes, filósofos e estrangeiros. Era um caldeirão de classes sociais e influências filosóficas, sobre tudo o estoicismo e cinismo. Assim como nos dias de hoje nós temos uma miscelânea, uma variedade de influências ideológicas, certamente Paulo encontra esses desafios, mas os desafios dessa segunda carta aos Coríntios são os problemas internos, divisões, orgulho espiritual, questionamentos à autoridade de Paulo, heresias sobre a ressurreição, escândalos morais. E essa segunda carta é escrita após uma crise de relacionamento, exatamente entre Paulo e a comunidade. A crise não no sentido de que algo vai muito mal, mas algo para se refletir sobre uma proposta de uma vivência cristã autêntica. E interessante que Paulo destaca principalmente algo muito interessante. Quem semeia com mesquinhez, colherá também com mesquinhez. E quem semeia com generosidade, colherá também com generosidade. Deus ama a quem dá com alegria. E podemos pensar que o ser humano vive frequentemente aprisionado pelo medo de escassez. No fundo, temos medo de dar não apenas coisas materiais, mas afeto, tempo, atenção, porque temos medo de ficar sem. É o medo infantil de perder o controle, de não ser cuidado, de não ter o suficiente para sobreviver, ou de achar que outras coisas são mais importantes, de que há a essencialidade da vida. E nesse sentido, isso pode ser chamado de mentalidade de escassez, que gera uma vida marcada pela ansiedade, pelo egoísmo e pela comparação. Na raiz está a crença de que não sou o suficiente ou não terei o suficiente. E essa crença muitas vezes inconsciente molda comportamentos, relacionamentos e decisões. Mas Paulo, com intuição espiritual e existencial, nos provoca. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. Ou seja, se você planta medo, colhe isolamento. Se planta egoísmo, colhe vazio. E nesse sentido, é preciso ampliar a dinâmica da nossa vivência cristã, onde ele escreve assim: cada um dê conforme tiver decidido em seu coração, sem tristeza nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. E a generosidade cristã não nasce da obrigação moralista,
mas de uma alma transformada pela graça. É o amor de Cristo que liberta o coração da lógica da posse e o converte à lógica do dom. Deus é o primeiro generoso, ele multiplica a semente e aumenta os frutos da vossa justiça, conforme está no versículo 10. Ele não apenas retribui, mas transforma o doador. Quanto mais damos, mais somos configurados ao próprio Deus, cuja essência é doar-se. E a generosidade, portanto, não é só um gesto ético, mas um caminho de divinização. Tornamos-nos como Cristo, que sendo rico se fez pobre por nós. E nesse sentido, há uma grande crise de sentido nos tempos que nós estamos vivendo. Muitos vivem sem saber por que fazem o que fazem. A generosidade é uma chave existencial porque nos tira do centro e nos religa ao outro. Dar, no fundo, é uma afirmação do próprio ser. Sou capaz de sair de mim, de entregar algo de mim a alguém. Como dizia Gabriel Marcel no existencialismo cristão, ser é estar com e para o outro. E a generosidade rompe o narcisismo, cura o egocentrismo e nos devolve a comunhão, onde a existência encontra plenitude. E assim, no versículo 11, Paulo afirma: sereis enriquecidos em tudo para toda a generosidade, que por nosso intermédio resultará em ação de graça a Deus. E com tudo isso, após termos celebrado no último domingo a solenidade da Santíssima Trindade, que é uma comunhão de amor, de um amor que se doa, podemos olhar para as leituras dessa semana exatamente trazendo a perspectiva de amar, de perdoar, ter uma autenticidade na vida cristã na base do amor. E com isso, no Evangelho de hoje, em Mateus, capítulo 6, os versículos 1 ao 6 e 16 ao 18, aponta para um caminho que a prática cristã não é para o exibicionismo, onde vivemos em uma época de tal exibicionismo. Tudo é compartilhado. O que comemos, o que pensamos, o que doamos, existe quase uma obsessão moderna. Se ninguém viu, será que valeu? As redes sociais criaram uma cultura do like, né, do gostar, como medida do valor de nossas ações. E o mais trágico, até o bem que fazemos se tornou uma vitrine para alimentar o ego. Mas Jesus, no Sermão da Montanha, nos apresenta outra lógica. Guardai-vos de praticar vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. E neste evangelho, três práticas espirituais centrais da vida judaica são citadas: esmola, oração e jejum. Mas Jesus faz um deslocamento radical. O foco não está mais na prática externa, mas na intenção do coração. Ele repete como um refrão: teu pai que vê o que está oculto te recompensará. E aqui está a teologia do coração escondido. Deus não vê como o homem vê, ele vê o interior. Ele conhece o motivo real pelo qual você ajuda, reza ou jejua. E mais, ele deseja te recompensar, mas não por aquilo que os outros aplaudem, e sim pelo que você oferece em silêncio. E isso é radicalmente cristão. O bem não precisa ser visto, precisa ser verdadeiro, ou simplesmente o bem precisa ser praticado. E com isso, podemos entender que muitas vezes vivemos em uma crise de autenticidade. Muitos se perderam de si mesmos porque vivem para agradar uma plateia invisível. E Jesus nos convida a viver diante do Pai, não diante da multidão. O Pai que vem em segredo é também aquele que revela quem você é. E no silêncio do quarto, no silêncio do seu interior, quando você fecha a porta, ali você não atua, você é. E Deus que vê, ama você ali. E que possamos aprofundar nas nossas orações, buscando incessantemente o silêncio em Deus, para que possa de fato converter nossas vidas. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.